Há mais de 10 anos, iniciei o canal Geography Now. O primeiro episódio de país que carreguei foi sobre o Afeganistão. Porque eu estava percorrendo a lista de países da Organização das Nações Unidas em ordem alfabética. O Afeganistão foi o primeiro episódio e foi muito bem recebido, com comentários positivos. As pessoas gostaram e começaram a compartilhá-lo. Comecei a ganhar muito mais inscritos. Foi um ótimo começo para o show. Não foi até o segundo episódio, Albânia, que percebi que esse trabalho seria muito mais complicado do que eu pensava que seria. Por quê? Logo após fazer o upload, notei que a seção de comentários explodiu. As pessoas discutiam e respondiam aos outros comentários por toda parte. Foi uma loucura e um caos. E era apenas o meu segundo episódio. Eu estava pensando comigo mesmo, o que está acontecendo? Eu só queria fazer um pequeno vídeo divertido sobre a Albânia, falando sobre a cultura, paisagem, recursos e pessoas. Fiz algo errado? E foi quando eu percebi que todos os comentários eram sobre uma única coisa. Porque no vídeo eu mencionei brevemente de passagem uma pequena palavra que abriu a caixa de Pandora de guerreiros dos comentários. Essa palavra era Kosovo. Não importa o contexto, ao dizer essa palavra, espere que muitas pessoas comecem a discutir. Isso porque até hoje, tanto a Sérvia quanto os albaneses em Kosovo e o povo albanês em geral têm uma disputa contínua sobre Kosovo. Então, de quem é? Da Sérvia ou da Albânia? Vamos ter uma conversa? Enfim, às vezes me perguntam, sabe, Barbs? Qual é a parte mais desafiadora do seu trabalho no Geography Now? É a edição ou a pós-produção? É a filmagem para a qual eu sempre digo não, é a escrita. É por isso que quando faço meus vídeos, gosto de apresentar pessoas dos países ou áreas sobre os quais estou falando nos meus vídeos, porque para mim as pessoas são a melhor fonte de informação. Então, para este vídeo, tive que conversar com muitas pessoas reais de Kosovo para obter algumas informações e chegaremos a tudo isso em breve. Mas primeiro, contexto. O que é Kosovo? Ou, se você é sérvio, Kosovo e Metohija. Kosovo é uma área sem litoral nos Balcãs, localizada praticamente no centro da região. Se você conversar com albaneses e o povo albanês em Kosovo, eles dirão que Kosovo é um país independente que declarou independência em 2008. Eles possuem sistema de governo e militar próprios, adotaram o euro e são reconhecidos por mais de 100 países. Os sérvios chamam este lugar primeiro de Kosovo e Metohija. Metohija significa propriedades monásticas, referindo-se ao grande número de mosteiros e as aldeias sob eles na parte sudoeste da área na Idade Média. Resumindo, os sérvios acreditam que todo o Kosovo pertence a eles, sendo seu coração cultural, espiritual e legal, estando sob seu domínio durante a Iugoslávia, e a disputa persiste hoje. Antes de começarmos, quero deixar claro que sou apenas um americano comum, ok? Não sou etnicamente albanês ou sérvio, e não tenho nenhuma ligação direta com o Kosovo. Quer dizer, eu tenho alguns amigos albaneses e sérvios, mas é só isso. Então estou apenas abordando este tópico como um espectador externo, absorvendo o máximo de informações possível e tentando repassá-las a vocês. Se vocês são sérvios albaneses ou kosovares albaneses sérvios, por favor, me corrijam se eu estiver errado em algo. Então, ok, agora, com tudo isso feito e dito, qual é o problema com este lugar chamado Kosovo? Agora, aqui está o que eu poderia fazer. Eu poderia apenas sentar aqui e dar uma palestra com fatos históricos chatos e blá blá blá. Ou eu poderia usar as informações que aprendi para ilustrar esse debate com uma esquete ruim de mim falando comigo mesmo, representando ambos os lados do debate em um cenário fictício de fast food. Então vamos fazer isso em vez disso. Bem-vindo ao fast food dos Balcãs. O que deseja pedir? Oi, desculpe, eu estava aqui primeiro. Na verdade, eu estava aqui primeiro. Segundo o historiador grego Hecatels de Miletos, do século 6 a.C., meus ancestrais ilírios do subgrupo Dardânio estavam aqui primeiro. Ah, isso de novo. Sério, você vai trazer à tona essa teoria ilíria novamente? Sim, vou. Sua dissensão dos ilírios é possível, mas ainda é uma afirmação inconclusiva. Sabemos pouco sobre eles, e não podemos comparar sua língua ou costumes com os nossos para obter evidências. Obviamente tivemos que vir de algo, já que éramos um ramo isolado da família indo-europeia, e faz sentido que viemos das mesmas pessoas que historicamente vieram daqui, enquanto vocês migraram no século 6 d.C. Não nego que vocês venham dos ilírios, mas essa história foi usada após a queda do Império Otomano para combater as reivindicações eslavas e gregas sobre sua terra. Você se refere ao nosso Rilinja Kombetari, o despertar albanês? Claro, afinal não somos eslavos ou gregos e nunca fomos, então o que esperar? E há paralelos entre nossos povos e os ilírios?
Parece uma tentativa desesperada de se apegar a uma reivindicação antiga que você não pode provar para justificar algo. Então, por favor, Sr. Slavo, me esclareça. Se não dos ilírios, de onde os albaneses descenderiam? Novamente, não estou negando a teoria ilíria. Pode ser verdade, mas eu só estou dizendo que você está se agarrando desesperadamente a uma afirmação inconclusiva. E vamos ser realistas. A pessoa balcânica, em geral, tem uma mistura genética de todos os grupos de pessoas que passaram por essas áreas. Você quer dizer como os turcos? Nosso povo provavelmente descende dos povos paleobalcânicos originais daqui. Vocês migraram após a queda do Império Bizantino no século VI. A primeira menção da palavra albanês surgiu apenas no século XI, 5 séculos após nossa migração. Levou tempo para vocês evoluírem em título após a Idade Média, quando os sérvios já haviam estabelecido reinos. O título evoluiu, mas isso não indica que migramos no século XI. Ainda estávamos aqui, numa confederação frouxa que só funcionou adequadamente quando a família Progoni iniciou seu primeiro reino na Albânia no século XII, não em terras de Kosovo. Nós habitávamos as áreas do que agora é Kosovo. Supostamente consertamos tudo. Você está falando sério? Sim, e nós o tornamos glorioso. Kosovo se tornou o epicentro e coração dos reinos sérvios medievais. Prizren, Peć e Novo Brdo foram antigas capitais e centros judiciais do reino sérvio. As igrejas ortodoxas sérvias, patrimônios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura ainda estão lá. É inegável o quanto este lugar é significativo para a identidade sérvia. Então os otomanos chegaram e vocês começaram a perder território. Nosso povo começou a migrar de volta a partir do século XVIII. Nós o recuperamos e agora representamos cerca de 90% da população de Kosovo. Sim, apenas porque vocês aproveitaram a situação, venderam-se aos otomanos, bajulando e principalmente se convertendo ao islamismo quando costumavam ser principalmente católicos e ortodoxos, como o resto dos eslavos do sul. O único albanês bom sendo Skanderbeg, que, embora fosse católico, pelo menos lutou contra os otomanos. Desculpe-me, bajulação. Continuamos nos revoltando contra os otomanos mesmo depois que muitos se converteram ao islamismo, como nos anos de 1830. Muitos de nossos beis e pachás lideraram revoltas. Até tivemos as ligas de Prizren e Perra. Os anos de 1800 próximo ao fim do Império Otomano. Demorou muito para vocês se defenderem enquanto lutamos na Batalha do Kosovo 5 séculos antes. E o que você fazia durante o domínio otomano? Deixando Kosovo sob pressão otomana, abandonando seu precioso coração medieval. Então nós entramos e começamos a povoá-lo se o perdemos para a sua tomada de migração eslava. Então você o perdeu e nossa migração albanesa assumiu novamente, apenas por causa das coisas otomanas depois que eles caíram. Nós voltamos e recuperamos as áreas. Você está falando sobre as coisas iugoslavas? Sim, as questões iugoslavas. Recuperamos o que era nosso, mesmo com vocês sendo maioria da população, certo? Como pode dizer isso quando tivemos que mais uma vez adentrar e proteger seu dito coração medieval por séculos? Apenas por causa dos tempos otomanos, e só porque você povoou um lugar não significa que ele seja seu. Além disso, ainda éramos cerca de 1/4 da população antes dos bombardeios da OTAN. As ações que foram contra a lei internacional salvaram vidas e eram necessárias. Vocês nos trataram como na época da Iugoslávia, deportando muitos para a Turquia. Tito nos deu certa autonomia, mas Milosevic tirou isso em 1989, quando só queríamos status de república igual. Na Iugoslávia, instituições de língua albanesa foram fechadas e funcionários públicos albaneses demitidos. Chegamos ao ponto de termos que formar nossa própria sociedade LDK. Vocês não estavam buscando status de república. Vocês tentaram violar a lei iugoslava com secessionismo violento, como evidenciado pelos ataques da Exército de Libertação do Kosovo contra os sérvios. Vocês nos atacaram violentamente, deslocando nosso povo e profanando nossas igrejas ortodoxas centenárias. Precisamos proteger nosso povo de vocês. Vocês não queriam cooperar conosco. Vocês nos odiavam. Então tivemos que impor nosso domínio reconhecido internamente, assim como qualquer país faria. Sim, vocês perderam essa reivindicação reconhecida internacionalmente quando Milosevic foi longe demais e começou a nos ressubmeter. Ele poderia simplesmente ter negociado e nos dado o status de república. Mas vocês nunca permitem que os albaneses tenham igualdade com o resto dos povos iugoslavos. Então decidimos praticar o artigo 1 da Carta da Organização das Nações Unidas e reivindicar a autodeterminação. Graças a Deus, a OTAN entrou e atacou vocês. Sob a resolução 1244 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, vocês ainda são parte da República Federal da Iugoslávia, listados como província autônoma. Lugares sob administração da Organização das Nações Unidas não concedem independência. Sua reivindicação vai contra o princípio da integridade territorial, da Carta da Organização das Nações Unidas e do Ato Final de Helsinki.
Quanto tempo isso durou para vocês? Montenegro foi o último membro anexado e até eles se separaram em 2006. Ninguém quer estar na Iugoslávia. O dano está evidente na sua desilusão. Vocês têm um desejo obsessivo de se apegar ao que não podem segurar. No final, admitam. Vocês não gostam do fato de que somos albaneses e agora somos maioria no Kosovo. O que esperam neste ponto? Vocês acham que haverá reconciliação e diremos, ok, Sérvia, pode nos controlar de novo? Já mais de 100 países nos reconhecem. Vocês falharam. É hora de entender que nem todos os seus aliados da OTAN, como Espanha, Grécia ou Romênia, reconhecem vocês como um país. Recentemente, alguns que reconheciam como Madagascar e Papua Nova Guiné retiraram seu reconhecimento. O que esperam que façamos? Abandonar algo que é historicamente, culturalmente e legalmente nosso, apenas por causa de uma afirmação infundada de conexão ilíria. A OTAN interveio ilegalmente no conflito. Vocês não são nada sem a OTAN, o que não afirma nada. Como nos tempos otomanos, em vez de lutar por si próprio. Você só se alia aos poderosos até conseguir o que quer. Nunca defendeu nada de verdade. É apenas um oportunista covarde. Você é apenas um pequeno chorão da OTAN que mal consegue fazer algo sem eles. Mas você é patético, que atingiu o auge nos anos 60, sonhador molhado com o título da Iugoslávia, que quer ser algo que não consegue aceitar, o fato de que não consegue segurar nada porque mal consegue administrar seu próprio país. E você patético, oportunista, de mente fraca, ladrões de história que sempre foram um espinho destrutivo em nosso lado, desde os tempos otomanos, quando eles te fizeram sua pequena vadia. Você não merece a terra que embelezamos. Quase nos entendemos antes, mas agora é tarde. Você fez suas ações e não há volta. Ok, vocês vão pedir alguma coisa ou não? Há uma fila se formando atrás de vocês. Sim, me dê uma dose de raquija. Isso não muda nada. Então aí está, minha representação especulativa de forasteiro sobre o debate sérvio-albanês-kosovar. Tentei o meu melhor, espero que tenha sido razoável. Se não foi, por favor me avise nos comentários, ok? Se você é albanês ou sérvio, ou se você... eu não sei. Nesse sentido, há um tempo, fiz uma postagem nas redes sociais perguntando se algum dos meus inscritos era kosovar, albanês ou sérvio. Surpreendentemente, recebi muitas respostas. Eu pedi para eles nos contarem sobre o Kosovo de forma geral e responderem algumas perguntas que eu tinha. Eu não queria pressioná-los, mas gostaria de ouvir o que eles tinham a dizer sobre o Kosovo. E se eles estivessem dispostos a, ao menos, participar um pouco deste episódio. E então eu decidi, por que não ir realmente ao Kosovo e conhecer alguns deles pessoalmente? Então eu fiz isso. Então tudo bem, eu entendo que Kosovo é um lugar meio complicado, vamos ser honestos. Tem uma história, Kosovo, tem uma história sim, assim, como todos os Balcãs. Então, primeiro de tudo, ok, pergunta pessoal pra você, de qual comunidade étnica você faz parte? Eu sou albanês, entendi, ok. Então, o que é uma pessoa kosovar? Tipo, você se chama de kosovar ou albanês, ou como você se considera? Bem, olha, eu quero dizer, em Kosovo, mais de 90% das pessoas são de origem albanesa. Falando albanês... Origem, então albaneses étnicos, mas existem outras nacionalidades que vivem em Kosovo. Há sérvios, há turcos, há Roma, Lashkali, egípcios, Gorani, né? Então há várias outras comunidades que vivem em Kosovo. Você é kosovar, sérvio ou sérvio-kosovar? O que você sente? Eu me sinto completamente sérvio. Ok. Sim. Eu nasci... etnicamente. Sou albanês, mas no meu coração me sinto como um sérvio. Pertenço ao povo sérvio, isso é verdade. Moro em Kosovo e posso me identificar como um sérvio de Kosovo. Sou albanês de Kosovo. Meu nome deriva da palavra Aviona, que era uma cidade antiga durante o tempo dos ilírios e hoje é conhecida como a cidade de chão na Albânia. Eu sou sérvio. Prefiro dizer que sou sérvio de Kosovo e então quem quer que entenda o que quiser disso está tudo bem para mim. Sim, é um sistema camaleão, porque a imprensa sérvia pressiona Vega Alisson Tako Dje Gradin em Kosovo, nem mesmo o meu documento como Deus não era nada Kodali por causa das funções de Ania, por causa do sistema que temos aqui. Podemos não querer, mas temos esse sistema imposto e nós vivemos nesse sistema. Existem diferenças entre os albaneses do Kosovo e os albaneses da Albânia? Etnicamente somos iguais. Falamos a mesma língua, né? O contexto é todo o mesmo, mas dividido em diferentes países. Por exemplo, se você for para a Albânia, ao sul da Albânia, há um dialeto chamado Tosk, ao norte da Albânia é Geg. Próximo aos nossos albaneses, porém, havia outro tipo de influência eslava do sul,
Iugoslava, como preferir chamar. Você sabe, nós vivíamos em um país diferente, e então em um sistema político diferente. Sim, é como um sistema político diferente, sob diferentes configurações, situação diferente. Então isso teve um impacto. Qual é a situação agora entre sérvios e albaneses? Como você se sente? Como é a situação? Acho que estamos oprimidos agora, acho que a Albânia quer nos expulsar de Kosovo. Há algum albanês vivendo em Leposavić? Não. Não, no município de Leposavić há algumas aldeias de montanha, mas elas estão longe, nunca as vimos. 2 anos atrás, os albaneses vieram, eles colocaram o prefeito em Leposavić, que é albanês. Eles vieram com armas, atacaram o nosso povo e agora estão no comando, administrando o município. Temos um fechamento de instituições, eles fecham instituições esportivas, eles até cancelam o jantar. O jantar é a moeda que está aqui desde o século XI, acho que tem estado em Kosovo e é feito em Kosovo e agora é proibido em Kosovo, você sabe. Proibido em Kosovo pelo governo de Kosovo, você sabe, eu posso... Para a Sérvia pegar jantares e gastá-los aqui, eles não te deixam entrar nos bancos, não me deixam entrar, você... Tá, você gosta de morar aqui, não é? Sim, eu gosto. Este é o meu país. Sabe, em todo o globo, este é o meu país, sabe? Eu não tenho nenhum outro país. É apenas complicado. É complicado. É realmente complicado. Então eu acho que as pessoas do Kosovo são esse equilíbrio perfeito de história, presente e futuro. Algumas das pessoas mais simpáticas, gentis e autênticas do mundo estão aqui no Kosovo. Qual é a situação atual agora com as relações entre os sérvios do Kosovo e os albaneses do Kosovo? O que você acha? Bem, eu sei. Grande pergunta. Sim, é uma grande Pergunta. Realmente precisamos trabalhar nisso. Então, basicamente, vamos estruturar, vamos estabelecer a base para a cooperação econômica ou o que seja. Mas para dar uma resposta precisa as suas perguntas. Infelizmente, ainda estamos realmente no lado oposto, como uma situação bipolar nos campos da Sérvia. Reconhece Kosovo como uma região autônoma, mas não como um estado independente. Através de acordos, aceita placas de licença e documentos de viagem para a livre circulação das pessoas. Costumávamos aprender sérvio na era iugoslava. No entanto, agora com nosso currículo, não aprendemos a língua sérvia em nossa escola. No entanto, outras comunidades, como os sérvios, bósnios e turcos, podem aprender sua língua nativa em sua própria escola, e este é um direito protegido pela Constituição. Tive a chance de visitar a parte norte de Mitrovica, que é predominantemente habitada por sérvios, apenas uma vez e tudo parecia normal, com as pessoas vivendo em harmonia e sem tensão. Ainda acredito que as pessoas de ambas as comunidades geralmente querem viver em paz umas com as outras. No entanto, a política é um fator que influencia negativamente isso. Você acha que poderia haver alguma vez unidade sérvia-albanesa em Kosovo? Sim, eu acho porque não temos um bom padrão agora, né? Talvez no futuro tenhamos um bom padrão, um grande padrão. Você albanês, você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, vamos juntos para a América, para a Flórida, Miami e não olhamos. Ei, você é albanês? Serviço? Agora temos dinheiro. Agora não temos dinheiro, não temos um padrão. Você é meu inimigo. Porque eu não tenho dinheiro porque você é culpado por isso. Culpa. Neste Balcas é problema do Balcas. Então o dinheiro pode ajudar. Sim. Ok. Talvez o dinheiro possa ajudar. Sobre os últimos 2 anos, eu estava muito positiva em relação ao rumo das coisas. Não foi perfeito, claro, e isso é apenas um ato de política de ambos os lados, Kosovo e Sérvia. Eu sou pessoalmente uma otimista porque estava literalmente pensando no outro dia que gostaria de começar meu próprio pequeno negócio em Kosovo, porque ainda quero ter algo aqui para mim amanhã para meus filhos. Eu acho que no nível local, de aldeia em aldeia, se alguém realmente quer fazer algo por sua pequena comunidade, algo bom pode acontecer. Eu acho que pouco a pouco a nova geração virá e eles pensarão de maneira diferente sobre isso. Eu acho que essa é a chave. Só precisamos deixar algo, um pouco de nós, para essa nova geração de algo que gostamos neste lugar e vamos ver o que eles fazem. Se eu dissesse que não nos odiamos, seria uma mentira.
Mas acho que existem algumas pessoas dispostas a esquecer tudo o que tem acontecido no passado e o que está acontecendo agora, e a maioria das pessoas quer ignorar isso e simplesmente seguir em frente, o que é uma coisa boa a se fazer. Mas acho que é um conflito contínuo, não é que a guerra aconteceu no passado e que terminou e que agora estamos vivendo juntos pacificamente. Infelizmente não é assim. Como você acha que será o futuro de Kosovo? Eu acho que é tão brilhante e tão forte porque, como eu disse, nosso povo está enraizado na tradição e possui valores, ética e moral fortes. Então, tendo esse tipo de sistema de raízes, só podemos ter um crescimento exponencial e muito saudável. Então, o futuro de Kosovo é muito brilhante. Obrigado a todos os habitantes da costa que participaram, inclusive Perperin e Crystal, o prefeito de Pristina e sua esposa. Agradeço também ao meu amigo Joseph, conhecido como 1 em 1 milhão, Maximilian, o lutador. Ele é um dos meus lutadores favoritos. Me colocou em contato com Perpenerin e Cristal. É um velho amigo da família. Maximilian, você é incrível e o melhor lutador. Adoro ir às suas lutas de wrestling. Então, qualquer tonalidade? Curiosamente, quando estive em Mitrovica, fui preso e levado para uma delegacia. Mas essa história fica para o Patreon. Fique à vontade para se juntar ao meu Patreon em patreon.com/GeographyNow. Eu nunca o promovo, mas realmente preciso. De qualquer forma, para concluir tudo, olha, eu não estou afirmando falar com autoridade sobre nada em relação a toda essa questão da disputa do Kosovo. Eu não estou em posição de fazer declarações ou reivindicações definitivas. No final das contas, não importa o quão convictos estejamos sobre o assunto. Apenas as pessoas que estão no Kosovo ou têm laços diretos com o local podem realmente falar sobre a situação. No final do dia, independentemente da sua opinião sobre Kosovo ser albanês, sérvio, uma entidade própria ou qualquer outra coisa, todos podem concordar que Kosovo definitivamente pertence aos Balcãs. Espero que tenham gostado deste. Mantenham-se legais. Fiquem ligados. Inscreva-se no canal, sempre esqueço de pedir.